A ideia é que a gente reflita um pouquinho hoje, aproveitando, a deixa, nesse conceito de tradições. A gente tentar entender um pouco como eles são trabalhados ali na Bíblia e como eles aparecem num contexto da nossa realidade. Como eu disse, você com certeza se deparou com muitas tradições ao longo desses dias. Nós temos, como características da nossa vivência natalina, tradições como, por exemplo, a árvore de Natal, que é muito conhecida. Temos as músicas natalinas, os enfeites de Natal. Você certamente sentou para comer com a sua família, com os seus amigos, porque é tradição na nossa cultura a ceia de Natal, ou o jantar natalino, Nós temos algumas outras tradições, como a troca de presentes. Então, no Natal é comum, entregarmos presentes uns para os outros, para as crianças e etc. Temos muitas e muitas características que vão norteando a nossa prática no Natal. E as tradições, elas são comuns e pertencentes à nossa realidade. Elas fazem parte de quem nós somos. E com certeza você está acostumado com essa realidade, você viveu isso a vida inteira. O interessante é que, em regras gerais, nós seres humanos temos tradições que são comuns a uma comunidade ou uma sociedade. E dentro dessas tradições comuns, cada um de nós as representa nos nossos núcleos familiares, nas nossas vivências, de uma forma muito específica. Porque, embora esses elementos que eu tenha mencionado, eles provavelmente estejam presentes em todas as nossas famílias, há ali características únicas que cada família aqui isoladamente pratica. Então, vou dar um exemplo. Faz aí uma semana eu fui visitar um casal querido aqui da igreja, o irmão Walter e a irmã Sarita, e pela ascendência alemã do irmão Walter, eles têm um costume de ter não lembro exatamente o nome agora, mas um arranjo assim floral com algumas velas, e são acendidas velas semanalmente antes do Natal, até chegar o Natal. Você tem essa característica, essa tradição que, particularmente, eu nunca vi na minha família ou no meu meio. Mas é comum da família do irmão Walter. Se você pensar em um pouquinho, nós perguntássemos aqui, se é comum na sua família você comer a ceia de Natal na véspera ou no dia de Natal, certamente nós teríamos algumas diferenças aqui. Porque é comum que algumas famílias se assentem à mesa para comer antes, no dia 24 à noite, e outros comem no dia 25 juntos, celebrando esse dia. Não apenas isso, mas uma série de elementos específicos vão estar diferenciando as nossas tradições. Isso é algo muito comum na realidade humana. Isso porque, enquanto nós temos tradições comuns que vão produzir uma identidade coletiva, essas tradições elas são apresentadas na vida prática de cada núcleo, de cada pessoa, de uma forma muito exclusiva. A gente vai moldando essas tradições e ajustando a nós. Talvez o primeiro ponto para a gente entender, antes de nós entrarmos na Bíblia e estudarmos um pouco mais a respeito desse tema, é que as tradições fazem parte da realidade humana, fazem parte de quem nós somos, é algo natural e nós produzimos isso naturalmente. Elas são essencialmente coletivas. Não dá para você produzir uma tradição só para você, Então, só eu construo essa tradição e só eu vivo ela. É algo bem comum de acontecer, de se firmar. E essas tradições coletivas que produzem uma identidade, uma cultura, elas são desenvolvidas ou aplicadas à nossa realidade de uma forma muito específica, que vai diferenciando dos outros. Ou seja, resumindo, tradições são comuns na nossa realidade humana. Elas são coletivas e formam uma identidade. Além disso, essas tradições também elas são ajustadas para a nossa realidade. E cada um de nós temos tradições muito específicas. Com isso em mente, também é importante a gente entender o seguinte: as tradições, elas muitas vezes diferem do fato em si. Vou te dar um exemplo. Natal celebra o quê? Como você bem sabe, o nascimento de Jesus, certo? O que a árvore de Natal tem a ver com o nascimento de Jesus?
O que dar presentes entre nós tem a ver com o nascimento de Jesus? Talvez nisso você consiga fazer alguma associação com os reis que dão presentes ali para Cristo, talvez. O que, por exemplo, uma ceia, uma refeição em família tem a ver com o nascimento de Jesus? Perceba que as tradições, elas distanciam o fato daquilo que nós praticamos para celebrar o fato, sabe? Faz parte, e é assim em tudo quanto é tradição. Nós temos o fato em si que nós celebramos, e temos aquilo que nós construímos para celebrar aquele fato. E faz parte. Muitas vezes, inclusive, esse fato, isso que nós celebramos, está, como mencionei, muito distante daquilo que nós fazemos para celebrá-lo. E aí a pergunta que talvez fique é: seria isso um problema? Seria um problema nós celebrarmos algo a partir de tradições tão diferentes daquele fato em si? Você sendo religioso, provavelmente você já ouviu alguma discussão mais ou menos do seguinte: a árvore de Natal, por exemplo, ela não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, ela tem uma origem pagã, por exemplo, você provavelmente já ouviu, e é quase uma heresia nós termos uma árvore de Natal em casa ou nos ambientes públicos religiosos, porque está distanciado desse fato. Já ouviu isso alguma vez, esse raciocínio? Senão, provavelmente você vai ouvir. A pergunta que a gente tem que se fazer é essa: seria esse um problema ou não? A ideia é a gente refletir um pouquinho a respeito disso hoje. Tudo bem? Vamos lá. Leve em consideração esse ponto. Tradições são algo comum na realidade humana. Você naturalmente desenvolve tradições e as vive, você as manipula, as refina conforme a sua realidade, e não tem como você fugir disso. Nós produzimos isso. Para deixar bem claro, antes da gente entrar na Bíblia. Por exemplo, nós temos práticas religiosas que são comuns a todos nós, como, por exemplo, no nosso caso de adventistas, a guarda do sábado. Mas como isso vai ser feito de forma prática no dia a dia, é construído por meio de tradições que cada um ali faz de uma forma muito específica na sua família. Então, por exemplo, é comum muitos adventistas fazerem o culto de pôr do sol para a entrada do sábado. Mas como esse culto de pôr do sol é feito, varia de família para família. É comum, dentre adventistas, ter práticas alimentares no sábado que são diferentes de um em outro grupo familiar. Enfim, a ideia é, a gente tendo isso em mente, que tradições fazem parte da realidade humana, que nós as ajustamos no nosso núcleo específico, tentarmos entender. Quando essas tradições elas estão desviadas ou distantes daquele fato que nós celebramos, devemos ou não adotá-las e segui-las e etc. Vamos para um texto da Bíblia, que vai ser nosso texto-chave, onde Jesus ele trata sobre esse tema. Mateus, abra sua Bíblia no capítulo 15. No último sábado, eu estive aqui pregando também, nós estivemos estudando um outro trecho, e enquanto estudávamos Mateus também, no capítulo 23, naquela ocasião, comentei que esses dois textos têm muita proximidade, o de Mateus 23 e o de Mateus 15. Porque em ambos, Jesus ele está lidando com o universo religioso. Em ambos, ele está lidando com características da vida prática religiosa dos indivíduos que viviam isso na época de Jesus. E em ambos, Jesus ele traz lições. Lá em Mateus 23, como nós estudamos no sábado, Jesus ele vai falar a respeito da importância de uma vida religiosa, não pautada na exposição, na vanglória, no desejo de se exaltar, mas sim pautada no serviço, na humildade, por aí vai. E aqui em Mateus 15, nós temos um outro momento em que Jesus está lidando com essa questão específica das tradições. Vamos estudar o texto, depois tirarmos algumas lições, algumas aplicações específicas, para entendermos bem a respeito desse assunto. Vamos lá. Mateus capítulo 15, a partir do verso 1, o que diz? Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Eu expliquei no sábado passado, mas para quem não estava aqui, para lembrá-los, os fariseus e escribas eram líderes religiosos.
profundos conhecedores e observadores públicos da lei, pessoas que tinham grande influência sobre os religiosos da época, sobre os judeus. Esses indivíduos, líderes religiosos, mestres, doutores da lei, influentes ensinadores e influências de fato para a sua sociedade, se ajuntam diante de Jesus, vindos de Jerusalém, e vão perguntar para Jesus o seguinte, no verso 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Os fariseus, eles tinham como característica específica, o que os diferenciava de muitas outras seitas ou denominações judaicas, que era um grande apreço pela tradição. A tradição judaica, você com certeza já ouviu falar em algum momento, sendo citado em algum momento, não é algo, como é que pode dizer, algo abstrato. Não é assim, segundo a tradição, isso e isso, como se a tradição fosse algo que você pode apenas tirar de trás da orelha e falar que é tradição. A tradição era escrita, era oralmente passada, ensinada de um para o outro, e depois foi compilada, tudo certinho. Então, a tradição era um código de regras, de leis, de ensinos, de aplicação da lei de Deus, que era de conhecimento público, algo concreto, não era simplesmente um invencionismo. Isso é importante você ter em mente. Então, os fariseus, eles observavam com muito afinco, com muita dedicação à tradição, tanto quanto observavam a lei de Deus. Até porque o raciocínio por trás era, quando eu observo a tradição de uma forma rigorosa, eu crio um escudo ao redor da lei, sabe? Então, assim, se eu chegar a romper algo da tradição, eu não cheguei a romper a lei. Por isso, eu resguardo a lei quando eu obedeço à tradição de uma forma muito dedicada. A ideia é mais ou menos essa. Jesus, ele se depara, então, com essa pergunta dos fariseus. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Qual tradição eles mencionam? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Basicamente, uma tradição que parte de uma ideia de uma prática sanitária, de higiene. Antes de comer, deve lavar as mãos. O Marcos, outro evangelista, ele traz até mais detalhes dessas informações. Quer olhar comigo, apenas para a gente entender em profundidade? Abre lá comigo, caso você deseje, em Marcos capítulo 7. Vamos voltar para o texto de Mateus. Próximo evangelho aí, logo depois de Mateus, nós temos a versão de Marcos desse mesmo momento, dessa mesma história, onde ele menciona essa mesma pergunta e ele vai explicar em Marcos 7, a partir do verso 3, o seguinte: os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, camas e etc. Qual que é a ideia? Você tinha uma prática de tradição que envolve um aspecto de higiene, um aspecto de limpeza, em que chegou de fora, lave as mãos. Se higienize, se limpe. Vai comer? Lave as mãos. Algo próximo ao que nós falamos hoje em dia, Uma prática boa, positiva e etc. Não estava na lei de Deus especificamente assim, embora a lei de Deus apresentava vários princípios de higiene. Vários. Mas essa ordenança específica não estava na lei de Deus. E os fariseus tinham essa tradição. Às vezes nós temos a prática de olhar a tradição de outros à luz da nossa e julgá-la mais ou menos comum ou normal, vamos dizer assim. Para a gente olhar para essa tradição e falar, tudo certo, tudo normal, é tranquilo porque temos essa prática aqui no Brasil. Mas até se a gente for olhar em questão de higiene, por exemplo, no Brasil é tradicional, por exemplo, que nós tomemos banho pelo menos uma vez por dia. Pelo menos
A realidade de onde venho é assim. É incomum tomar só uma vez no dia banho, mas pelo menos uma vez no dia é algo muito comum no nosso contexto brasileiro, graças às questões dos indígenas e por aí vai. Mas fora do Brasil, principalmente em países muito frios, isso não é comum. É comum, por exemplo, em locais na Europa, você, sendo brasileiro, pagar uma taxa de aluguel superior pelo consumo excessivo de água, por tomar muitos banhos. É algo um tanto comum. Nós temos a prática, por exemplo, no Brasil, ainda nesse campo de higiene, ou a orientação médica dos dentistas, né, de que todas as vezes que você comer, você escova os dentes, certo? Sei que muitos não praticam, mas enfim. Mas no Brasil, pelo menos, as pessoas escovam os dentes 1, 2 vezes no dia, no mínimo. A gente tem essa prática, que não é tão comum em muitos outros ambientes. Você com certeza já viu vídeos aí na internet de práticas de higiene na manipulação de comidas muito diferente das nossas. A ideia é que, embora para nós essa prática dos judeus seja algo muito comum, que faz parte da nossa realidade, não necessariamente ela é tida como comum por todos. E não necessariamente ela era também feita por todos naquele ambiente. O ponto que eu mencionei. No Brasil é comum que tomemos banho pelo menos uma vez por dia. Mas certamente há pessoas que naquele dia mais friozinho não vai tomar banho. Mesmo dentro do Brasil. E não precisa se acusar, está tudo certo, cada um faz o que quiser. Mas a ideia é, mesmo em um contexto em que uma tradição é comum, não necessariamente ela é praticada por todos. E aqui nós temos um contexto como esse. Os fariseus estão interpelando Jesus, pois os seus discípulos não lavam as mãos quando vão comer. A prática dos discípulos de Jesus é cientificamente pior do que a prática dos fariseus. Temos certeza disso. A prática dos fariseus é algo positivo. E Jesus não vai acusar os fariseus de nada quanto a essa tradição. Jesus não vai dizer para eles, não, essa tradição é besteira. Não importa, não é importante, não tem verdade nenhuma disso. Jesus não fala isso. Jesus, ele vai, pelo contrário, trazer à tona outros pontos. E aí continuamos a ler. Verso 3. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? E ele vai dizer, estudo de caso, verso 4. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Onde está essa ordenança? Lá em Êxodo 20, por exemplo, os 10 mandamentos. O próprio Deus havia ordenado de sua boca, de seu dedo, esse mandamento, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis o seguinte, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vou explicar. A ideia do honrar o pai e mãe, esse mandamento, diferente do que às vezes popularmente a gente concebe como sendo aquela questão de eu devo respeito aos meus pais, então devo obediência aos meus pais. E Paulo, ele aplica também a isso, lá em Efésios 6, dizendo que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isso é justo e etc. Mas o ponto específico que vai tratar ali o mandamento inicialmente era, eu honro ao meu pai e a minha mãe no contexto de cuidá-los e manter a sua herança viva. É por isso que o restante para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eles estão adentrando a terra de Canaã, estão entrando lá, vindo do Egito, e a ideia que Deus está falando você vai honrar seu pai e sua mãe, não vai cortar relações com eles, não vai romper todos os legados, as tradições, a identidade que eles te deram, e assim você conseguirá se manter na terra que você está entrando por muito tempo. Você vai ser uma nação forte. Volto a dizer, devemos obedecer nossos pais, ouvir, respeitar. Paulo mesmo orienta diretamente a respeito disso em Efésios 6. Mas, inicialmente, o mandamento está tratando especificamente disso.
E aí na lei você tem essa ideia de que você precisaria cuidar dos seus pais, auxiliá-los, mantê-los se necessário. Aqui Jesus está tratando de um princípio legal da obrigação de se cuidar, manter os pais, a sua vida, e uma tradição, uma ordenança local, em que se fazia o seguinte ajuste: se eu tenho meus pais, devo cuidar deles, e precisaria de R$ 50 para comprar um remédio mensal. E eu viro e falo, esses R$ 50 aqui não vou poder te dar, porque é uma oferta a Deus. Logo, eu estaria dispensado de auxiliar meus pais com esse valor. A ideia seria essa, na tradição que Jesus está apresentando, de uma forma bem simplista. O que Jesus está dizendo? Com isso, vocês estão dando uma aura de sacralidade para o que vocês estão fazendo, né? Afinal de contas, está pegando um recurso e dando para Deus, então, nossa, é importante. Mas ele vai dizer, com essa tradição que vocês criaram, vocês estão invalidando uma lei de Deus. E vocês não podem fazer isso. Jesus, ele não vai tratar com eles dizendo, não, essa tradição de lavar as mãos é um problema. Ah, não, vocês estão errados. Ah, não, não tem essa de pode comer com as mãos sujas ou algo do tipo. Jesus, ele não vai tratar disso, ele vai abordar a forma como esses indivíduos lidam com a tradição, dando à tradição uma importância maior do que ela de fato tem, dando à tradição a capacidade, inclusive, de se destituir a lei. E aí talvez seja o primeiro ponto para a gente entender. Jesus, ele argumenta aqui o seguinte: vocês não podem colocar uma tradição no status de uma lei. Uma tradição nunca deve suprimir uma lei de Deus. Cada uma tem o seu espaço, mas uma não pode retirar a outra. Ele continua dizendo, verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A ideia que Jesus vai dizer, e depois quando ele junta a multidão, ele reforça isso, é dizendo o seguinte, olha, vocês não podem construir doutrinas, tradições, práticas que confrontam a lei, e não podem colocá-las em igualdade com a lei, com aquilo que Deus estabeleceu. Porque aquilo que Deus estabeleceu trata de valores, de princípios muito superiores àqueles que suas tradições vão colocar. É por isso que ele vai reunir a multidão a partir daí, você vê no verso 10, e vai dizer o seguinte, ouvir e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. No relato de Marcos, né, o evangelista vai dizer que com isso Jesus tornou puros, né, todos os alimentos, e de uma forma muito, vou usar o termo descuidada, de uma forma muito descuidada, alguns vão utilizar esse texto para dizer, não existe mais alimentos puros e impuros, né, porque Jesus torna puros todos os alimentos. Mas você percebe que se Jesus tivesse feito isso, que não é o caso, se você olhar comigo o verso 20, pode olhar aí rapidamente, você vai ver que o próprio evangelista vai especificar, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o alimento, né? São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A ideia é, Jesus está falando especificamente do lavar as mãos, que é o tópico em discussão. Mas de forma descuidada, se eu olho para esse relato e digo, Jesus então está falando que a lei dos alimentos puros e impuros deve ser desprezada. Se eu argumento isso, eu estou falando que Jesus está sendo totalmente incoerente. Porque ele acabou de argumentar comigo que a lei tem um status muito superior e que deve ser mantido. Aí eu falo que Jesus, se utilizando desse elemento, acaba de falar que você pode desprezar uma lei.
Se tem uma coisa que Jesus não é incoerente, ele não seria aqui, o próprio evangelista especifica que ele está tratando de uma questão de higiene. O lavar as mãos, que é o tópico desde o início. Mas não é o ponto que a gente está vendo agora. Fato é que Jesus ele vai trazer à tona a discussão quanto à questão da essência das práticas, dizendo que, quando você olha para a essência da coisa, a lei tem uma importância muito grande, e as tradições, as práticas, embora não sejam negativas, são de menor importância. Porque o ponto que ele vai dizer, basicamente, para eles é o seguinte: vocês estão focados aí em não manipular alimentos com a mão suja, mas o que realmente contamina o homem é o que está dentro. E quando vocês infringem a lei, vocês demonstram que internamente vocês têm problemas muito maiores do que comer comida com as mãos sujas. Com base nisso, Jesus ele vai continuar dizendo o seguinte, olha o verso 12. Os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Senhor, olha, você sabia que os fariseus, quando eles ouviram esses seus ensinos, eles se escandalizaram? E aí Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será ela arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E aqui vem um detalhe interessante, que Jesus depois ele vai mesmo explicar, né, isso daí. Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, se alguém constrói uma ideia contrária à vontade de Deus, uma ideia que suprime a vontade de Deus, que cria uma prática que não vai em acordo com aquilo que Deus estabelece, e você orienta de uma forma correta e aquela pessoa ainda assim se escandaliza, não tem o que fazer. E aquele que faz essas práticas e guia outros a práticas que distorcem, distanciam da vontade de Deus, é como se fosse um cego guiando o outro. Jesus precisa ainda explicar isso ali para os seus discípulos, mas se você lembra do texto que nós estudamos sábado passado, ali há um exemplo bom a respeito disso. Se você quiser ver comigo, passa aí algumas páginas da sua Bíblia, Mateus capítulo 23. Jesus ele traz mais ou menos essa ideia, dizendo o seguinte, olha lá comigo, verso 4. Dizendo que os fariseus, os escribas, os líderes, eles atavam fardos pesados, difíceis de carregar, e os colocavam sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo queriam movê-los. Falando ainda a respeito desse mesmo tópico, Jesus vai falar no verso 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Olha o verso 15, no mesmo contexto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um discípulo, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Com tudo isso, Jesus ele traz um outro elemento. O primeiro que nós mencionamos. Deixa eu resumir para você não se perder. Tradições fazem parte da realidade humana. Fazem parte. Nós pegamos os fatos e os celebramos, os cultivamos, os relacionamos na nossa vida a partir de tradições. Muitas vezes distantes do fato em si. Faz parte. E cada um de nós, em nossos núcleos específicos, vamos tornar aquelas tradições individualizadas. E há sempre as tradições que nos unem com a nossa identidade. Diante disso, o que Jesus orienta sobre tradições? Primeiro, você não pode entender que uma tradição, isso nós já passamos, tem o mesmo nível que aquilo que é verdade, aquilo que é lei, aquilo que é certo. Ok? Nunca uma tradição pode suprimir, ir contra ou negar aquilo que é lei, que é verdade e que é certo. Tudo bem? Tradições são normais, são naturais, acontecem, fazem parte. Mas uma tradição não tem nível de lei. Não deve ser substituída ali, a lei não deve ser substituída pela tradição. Passamos por isso. Outro ponto que Jesus está ensinando aqui é o seguinte:
Se você constrói uma tradição, que não é um problema, mas você pega essa tradição e apresenta a outros como se aquilo fosse a essência do correto, da verdade, da lei, da vontade de Deus, você está profundamente errado. Entendeu? Se você, além de confundir a tradição com lei, você pegar ela e apresentar ao outro como se fosse lei, verdade, vontade de Deus, o exemplo que ele dá em Mateus 15 é como se fosse um cego guiando o outro. E nas aplicações práticas de Mateus 23, ele vai falar que torna aquela pessoa, é como se estivesse tornando aquela pessoa que você alcançou um filho do inferno, alguém que sofre, como os fariseus que moviam mundos para conquistar um discípulo e depois tornavam a vida dele um inferno com as suas tradições. Nesses princípios, então, onde naturalmente teremos tradições, não tem para onde fugir, faz parte da história humana. Elas não são essencialmente ruins, não há um problema em ter tradições. Precisamos entender que, em primeiro lugar, elas não têm status de lei, elas não podem substituir a lei. Em segundo lugar, essas tradições não devem ser impostas a outros, colocadas para que os outros devam aceitá-las a todo custo, porque se não aceitá-las, com base na minha percepção, elas são transgressoras da vontade de Deus. E isso está equivocado. Terceiro e último ponto que nós podemos extrair das orientações de Jesus. Depois vamos falar apenas de mais uma questão que não é diretamente tratada aqui, mas relacionada, e concluirmos. Quando Jesus, retorne em Mateus 15, se você desejar. Quando Jesus ele considera isso, a partir do verso 14 de Mateus 15, depois de dizer, olha, se eu imponho a alguém uma tradição com base naquilo que eu quero, é como se fosse um cego guiando o outro. E os discípulos pedem uma explicação dessa parábola no verso 15. Jesus ele vai explicar, apresentando a essência que deveria nortear aquela tradição. Verso 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, etc. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o começo em lavar as mãos não o contamina. Que aplicação prática a gente retira desse ponto? A ideia de que tradições devem ser raciocinadas. Tradições devem ser analisadas, especialmente se elas têm sido fruto de uma compreensão própria que está trazendo problemas a outros. Tradição não tem status de lei. Logo, se ela não tem status de lei, ela não é definitiva. E se aquilo, de alguma forma, está produzindo elementos negativos a outros ou a mim mesmo, elas devem ser repensadas com base em sua raiz e, se necessário, modificadas. Vou trazer exemplos práticos para você entender. Um exemplo que eu mencionei. Nós, adventistas, guardamos o sábado. A observância do sábado está na lei de Deus. É muito fácil você abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e ver ali a presença do sábado de capa a capa. Em Gênesis 2, antes de existir judeus, Deus estabeleceu o sábado na criação. Um momento de encontro de Deus com a humanidade, um dia santo, porque Deus descansa nesse dia. Em Êxodo 20, Deus ele fala para os judeus lembrarem do sábado, que era um mandamento que já existia. E ele vai dizer, olha, você não vai trabalhar e não colocar ninguém para trabalhar para você. Jesus guardou o sábado, está presente, como de seu costume, ele ia à igreja no sábado, guardava o sábado. Jesus ele traz a essência do sábado, retirando as tradições, que haviam impostas, colocado no mandamento.
Os apóstolos guardavam o sábado, está lá em Atos. Na lei de Deus, o sábado deve ser observado, fato. Mas quando a gente pega um princípio legal e a gente vai viver ele, nós construímos tradições em cima dele. E você tem suas tradições da guarda do sábado, eu tenho as minhas. Tenho as tradições da casa que eu cresci, guardando o sábado, e tenho as tradições que eu formulei enquanto adulto, que guardava o sábado. Há coisas que eu faço no sábado que você provavelmente não faz. Há coisas que você faz no sábado que provavelmente não faço. Coisas que em nenhum dos pontos infringem a lei. Coisas que em nenhum dos pontos vai contra os mandamentos de Deus. Mas eu e você construímos formas em nossa religiosidade de guardar o sábado, a lei de Deus. E não há problema com isso. Vou dar um exemplo clássico, que eu acho que eu já mencionei aqui para você entender bem. A questão da louça no sábado. Sempre menciono esse exemplo. Terminou de comer, comeu lá no sábado com a família e tudo mais, todo mundo sujou um prato, evidentemente, a não ser que você use descartável. Sujou um prato, o que você faz? Você pega aquela louça e lava ela? Você pega aquela louça, coloca lá na pia e deixa para lavar no outro dia? Você pega aquela louça, coloca na pia, pega um pano e cobre? Você pega aquela louça, coloca no lava-louça? O que você faz? Tenho certeza que se eu abrisse aqui para todo mundo se manifestar, a gente ia ter um monte de práticas diferentes. Eu já visitei lares de adventistas que praticam das mais diversas formas uma coisa tão banal quanto lavar a louça no sábado. E nenhuma delas descumpre a lei. Porque a lei não especifica que você não pode lavar seu prato no sábado, depois que você comeu. Mas a lei também diz que você deve descansar, e se para você descanso é nem se preocupar nem com o seu prato que você comeu, deixou lá para lavar depois, também não está descumprindo o mandamento. O negócio é, eu só não posso olhar para a tradição que eu construí, seja lavar a louça depois de comer ou não lavar, colocar aquilo como status de lei. Dizer que a guarda do sábado é não lavar a louça depois que eu almoçar. Por quê? Porque eu estou pegando uma tradição, que é normal, faz parte, e está tudo certo, mas colocando ela em status de lei. Primeiro ponto que Jesus falou, tradição é uma coisa, lei é outra. Segundo ponto que Jesus falou, diante disso eu não posso pegar, porque eu não lavo a louça depois que eu acabo de comer no sábado. E eu entendo que não devo fazer isso para descansar, está tudo certo. Mas eu não posso, eu estou ensinando a Bíblia para a Lígia. Eu estou ensinando para ela, e quando eu vou estudar sobre o sábado, eu virar para ela no meio do estudo bíblico e falar, Lígia, olha, então, a partir de hoje, no sábado, você não pode lavar a louça depois de terminar de comer. Entendeu? Por quê? Porque eu estou pegando uma tradição que construí, e não há problema nela, e apresentando como se fosse verdade, como se fosse lei. E não é. Não há problema se a pessoa te perguntar, ou você quiser dizer, olha, lá em casa eu costumo fazer assim, assim, assim e tal, e para a gente dá tudo certo. E aí a Lígia vai decidir se vai adotar aquela tradição, replicar ou não. Mas eu não posso pegar a minha tradição e forçar os outros a ela, porque senão faço o mesmo que esses indivíduos fizeram. Como se fosse um cego guiando a outro. Terceiro e último ponto. Hoje não tenho filhos. Digamos que daqui 5 anos eu tenho um filho. E eu entenda que no sábado não pode lavar o prato depois de comer. E por uma razão bem difícil de acontecer, a criança vira e fala, não, eu quero lavar o prato no sábado. Eu odeio deixar meu prato sujo. Difícil uma criança ter esse raciocínio, mas digamos que tem. Transfira isso para questões muito mais práticas de criança relacionada à guarda do sábado. Muito mais comum. E aí eu viro assim e falo para aquela criança, olha que é meu filho. Não, precisa ser feito, porque nós temos que obedecer a Deus. Aquela minha tradição está produzindo algo negativo no meu filho. Eu não apenas posso, quanto devo repensá-la. É o que Jesus está dizendo. Eu devo parar e analisar. Ok, eu faço isso porque Deus mandou eu fazer isso diretamente? Não mandou. Então é tradição. Você consegue diferenciar, né? Lei é aquilo que Deus mandou diretamente, é a verdade absoluta, é Deus que manda, somos servos dele. Tradição é aquilo que nós construímos para obedecer à lei. Eu analiso e falo, Deus falou diretamente para eu fazer isso? Falou. Então, olha,
Tem que fazer e pronto, a gente tem que obedecer a Deus. Deus não falou diretamente, é tradição. Deixa eu repensar, por que eu coloquei isso? Será que foi num período da minha vida que eu queria ajustar isso e isso? Será que foi visando esse e esse objetivo? Mas olha, foi bom por muito tempo, mas agora está fazendo mal. Será que eu deveria repensar? Reconstruir isso, porque o princípio por trás é outro. E aí eu isolo o princípio e ajusto a tradição. Entende? E não há problema quanto a isso. Jesus, ele orienta que nós deveríamos fazer isso. Isso envolve todos os aspectos da vida. Vou dar só mais um exemplo para você guardar bem na sua mente. A Bíblia fala que todos nós devemos ter devoção com Deus, não fala? Fala que devemos orar, fala que devemos estudar a Bíblia, fala que devemos falar de Jesus, cantar louvores a Ele. Não fala em vários textos da Bíblia? Deus vai orientar que devemos fazer isso. A Bíblia fala que horas você tem que fazer isso, exatamente. Ela fala quanto tempo no dia, literalmente, concretamente, você tem que fazer. Ela fala a ordem de fazer isso. Mas você criou sua tradição, e é importante. Talvez você acorde de madrugada. E tem os benefícios de você fazer seu devocional no primeiro momento do dia. Tem benefícios padrões para isso. Mas aí, se você chega assim e fala, olha, irmão, então beleza, olha, você tem que levantar todo dia 5 horas da manhã para ler sua Bíblia durante 10 minutos, depois você vai orar durante 5 minutos, depois você vai fazer tal coisa, eu pego a minha tradição que eu construí e entrego para a pessoa. Aí aquele irmão, ele tem um problema sério com acordar cedo. Aí ele acorda todo dia porque ele entendeu, porque você falou que ele tinha que fazer aquilo. Aí ele acorda, entre aspas, né? Quando ele está no meio da oração, ele vai orar, agradece pelo almoço, começa a dormir no meio da oração, abre a Bíblia, começa a ler e não entende nada que está lendo. Serviu de alguma coisa aquele rito para aquele irmão? Não serviu. E às vezes ele até se cobra, porque ele vai olhar e vai falar, nossa, mas eu devia estar fazendo, não estou fazendo, tem algo de errado comigo. E não tem. Se faz mais sentido para aquele irmão, meio-dia, ele sentar para fazer a devoção dele, estudar a Bíblia, orar, porque é o momento que ele vai estar bem da mente para fazer isso, que ele faça. Porque o que Deus estabeleceu é que devemos orar, devemos estudar a Bíblia, devemos louvar a Deus, mas os padrões específicos e concretos formulamos em nossa tradição. Eu não posso equipará-la à lei, eu não posso suprimir a lei no lugar dela, eu não posso orientar a outro como se aquilo fosse lei, cobrar de outro isso. E, se necessário, eu posso e devo repensá-lo, especialmente se aquilo está fazendo mal a alguém ou a mim. Último ponto para a gente poder encerrar nosso estudo de hoje, aproveitando esse contexto. E aí, talvez, nesse contexto, a gente consiga pensar um pouco sobre a árvore de Natal, né? Usado como exemplo a princípio. As tradições, elas se baseiam em elementos que muitas vezes são ressignificados. Vamos entrar, tem uma área nos estudos da linguagem, dos termos, se chama semântica, não sei se você já ouviu falar. A semântica, ela estuda o sentido das coisas, o sentido, né? A ideia do que aquilo traz de sentido, o que aquilo significa, sendo bem simplista. E aí a gente vê na história, na realidade, o seguinte, as coisas, o significado, o sentido das coisas vão sendo mudados ao longo da história. As coisas mudam. Vou te dar alguns exemplos bíblicos. Lembra quando Jesus ele vai falar, se você quer ser o meu discípulo, o que você vai fazer? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Por que Jesus fala de cruz ali? O que a cruz significa naquele momento? Significa morte. Significa morte, não tem dúvidas. Jesus, quando ele é crucificado, colocado numa cruz, ele foi posto lá para morrer. E era uma morte horrenda ainda por cima, punitiva, era morte. Quando a gente coloca essa cruz aqui na nossa igreja ou em qualquer uma outra, quando você olha para ela, você vê morte nela? Especificamente morte, só morte?
Esse símbolo foi ressignificado. Para nós cristãos, ele significa morte em alguma medida, mas muito mais, ele significa redenção, salvação. Mesmo que fosse símbolo de morte naquele momento. Nós não usamos muito isso no meio adventista, mas no meio cristão é muito comum. Você com certeza já viu carros que têm um peixinho diferente assim, desenhado? Já viu? O que esse peixinho significa? É um símbolo do cristianismo, não é? Que aquela pessoa que tem aquele peixinho no carro é um cristão. Não sei se você sabia disso. Quando você vê nos carros, é por isso. Por quê? Aí, a explicação, por vezes, são muitas ali, mas basicamente remonta ao fato de Jesus multiplicar pães e peixes. A ideia dos peixes ali presentes. Oi, pescadores de homens. Jesus tinha muito esse aspecto relacionado, mas fato é que aquele peixinho, aquele símbolo não significa um animalzinho lá da água. E não foi sempre que ele significou isso. Por muito tempo, aquele peixinho não significava nada. Depois significou um cristão, e talvez em outro momento significa outra coisa. Até as palavras, elas mudam muito o sentido. Por que eu estou comentando isso? Às vezes, com um esforço de eu tentar policiar, muitas vezes, a vida alheia, ou buscar aquele ditado, né? Chifre na cabeça de égua, já ouviu falar? Já viu? Às vezes parece que a gente está tão sem o que fazer que a gente quer arrumar confusão de algum problema, assim, para a gente lidar com eles e resolvê-los. Quando eu olho para algo, ao invés de eu olhar o sentido que aquilo tem atual para mim, que eu estou vendo, eu vou olhar e falar, tá bem, qual que é a origem desse sentido? O que ele já foi lá no passado? Aí eu olho, por exemplo, você olha para esse negócio aqui, o que te lembra imediatamente? Natal. Para nós cristãos, Natal é o quê? A celebração do nascimento de Jesus. Como a Guga mencionou antes, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não sabemos exatamente quando, mas com certeza não foi dia 25 de dezembro. Pode ter sido em abril, em julho, em outubro, tem um monte de discussões, mas dezembro não foi. Essa data foi fruto de um ajuste de uma data pagã comum no Império Romano e que depois foi convencionada e adotada pelos cristãos. Mas quando você pensa no dia 25 de dezembro, você fala, solstício de inverno, nascimento do Deus Sol. Você pensa nisso? Você pensa em Natal, nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para a árvore de Natal, você não pensa na Saturnália, nos nórdicos pagãos, que não sei o que lá e tal. Você olha e fala, Natal. Não tem uma relação direta com Jesus. Talvez a estrela que a gente coloca lá no topo. Mas não tem. Só que o sentido dela para a gente também não tem nada a ver com essas outras coisas. E aí, para que eu vou escavar um sentido antigo? Talvez naquela época quem praticava por essa razão. Mas quem coloca hoje, um cristão, coloca uma árvore de Natal em casa, não é pensando nesses pontos. E as coisas, elas são ressignificadas. E se você acha de alguma forma que, porque isso num passado muito distante, tinha uma roupagem pagã, por isso eu estou trazendo paganismo para o meu meio quando eu trago isso, querido, você tem um problema sério de uma compreensão realista do relacionamento com Deus. Porque Deus, ele não age por meio do misticismo. É a mesma coisa que nos leva muitas vezes a abrir uma Bíblia e deixar aberta em casa e achando que isso vai trazer uma aura de sacralidade para casa. Não vai. A Bíblia aberta, sem ser lida e obedecida, é só um livro como outro qualquer. Itens assim, sem uma associação cognitiva que você pensou, de um sentido que você aplica, não existe esse misticismo por trás, porque isso vai trazer algum problema, ou vai trazer algo de positivo, não vai. Não é assim que Deus se relaciona. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, quando você for lidar com tradições, com símbolos, analise o sentido real daquele símbolo, hoje, atual, para você, para as pessoas que estão ao seu redor. Porque é aquele sentido, de fato, que você está praticando.
Pode ter sido no passado uma outra coisa? Pode ter sido. E se você começar a ir por esse caminho, você vai ver que a esmagadora maioria das coisas que você se relaciona, possui, vive e tudo mais, tinha um lastro diferente no passado, porque as coisas são ressignificadas. De alguma forma você acha que não é positivo ter uma árvore de Natal em casa? Não tenha. Está tudo certo. Ninguém é obrigado a uma tradição que a pessoa não se sente bem. Mas ainda assim é uma tradição. E tradição não tem força de lei. Tradição não deve ser imposta a outros. Tradição deve ser repensada se está fazendo mal a alguém, claro que deve. Mas as tradições devem ser lidas com base naquilo que você vê naquele momento, aquele sentido que perpassa a todos. Às vezes eu até penso, e é com todo carinho que eu menciono para irmãos que eventualmente tenham essa leitura, falo com o intuito realmente de libertá-los desses pensamentos. Às vezes eu olho com muita preocupação quando a pessoa ela está indo para coisas que vão lidar tanto com detalhes que nem Deus se preocupou. A mesma questão do dia do nascimento de Jesus, mas celebrar no dia 25, foi no solstício de inverno, uma data pagã, não sei o que lá. Mas Jesus não fez questão de registrar quando foi que ele nasceu. Se a gente estivesse comemorando dia 10 de outubro, dia 5 de janeiro, tanto faz, para Deus não parece importar, porque se fosse relevante, ele teria nos dito, olha, eu nasci no dia tal. E talvez ele colocou até para a gente não sacralizar esse dia mais do que deveria. E o dia 25 de dezembro não tem que ser sacralizado mais do que deveria. Todos os dias você deve lembrar do nascimento de Nosso Senhor. Esse dia talvez seja o momento que a gente para tudo para fazer isso coletivamente. Mas a ideia é, se eu ficar focando em detalhes que nem Deus parece ter se importado, muitas vezes eu esqueço daquilo que realmente importa. E é o que Jesus ele comenta com os fariseus. Vocês estão focados em lavar as mãos, que é legal, continue lavando as mãos, é importante, faz bem para a saúde. Mas aí vocês deixam de lado um monte de coisa, pegam as tradições, retiram a lei, esquecem que o que importa é o que vem do interior. Todas as vezes que a gente coloca as tradições em status de lei, ou a gente vai se preocupar e forçar questões como essa, tendemos a esquecer as coisas que realmente importam. Antes de você ficar se preocupando se a árvore ela pode ou não pode existir, se o que for ou não, celebre o nascimento de Nosso Senhor. O menino que foi dado para a nossa salvação, esperado desde o Gênesis. Construa as tradições que você julgar importante, está tudo certo. E não force suas tradições em outros, porque elas não são lei de Deus. E se essas tradições começarem a te dar problemas, repense-as. Você pode fazer isso e está tudo certo. E que assim a gente possa realmente ter uma visão centrada, positiva, mais focada naquilo que mais importa, como Jesus falou, do que nos detalhes que podem ser até bons em alguns pontos, mas não trazem essa relevância que nem o próprio Deus deu. Que Deus nos abençoe. E que nesses dias que celebramos tradições, essas tradições possam nos levar mais perto daquilo que Deus espera de nós, e não o contrário.